Olá gente, vamos para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico no meio evangélico, onde um irmão esses dias me perguntou por que aquele que é só junto, aquele que não é casado, vive só apenas junto, não pode cear, né? Não pode tomar a ceia primeiro, irmão. A pessoa só pode cear hoje pela doutrina da igreja evangélica se ele for batizado. Qualquer igreja evangélica só pode cear se ele for batizado nas águas, igual Jesus foi, que está lá escrito em Mateus 3:13, né, que ele foi batizado por João, e também ele deu a ceia e ceiou junto com os irmãos. A última ceia que está lá escrito em Mateus capítulo 26, versículo 27. Vocês vão lá que vocês vão ver. Então o homem só pode cear quando ele descer as águas. E também pela doutrina da igreja evangélica, ele só pode se batizar se tiver casado. Então uma pessoa que está apenas junto ou se separou de outra mulher, se separou de uma mulher e foi viver com outra, então primeiro, se ele foi casado com a primeira, ele tem que se separar oficialmente para poder casar com a próxima e assim ele se batizar e participar do corpo de Cristo, ou seja, da ceia, né? E também aquele que só vive junto com a primeira esposa, com a primeira mulher, formou uma família, ele tem que primeiro se casar pela doutrina da igreja para poder descer as águas e assim participar do corpo de Cristo. Mas a gente vai ver o que é que o apóstolo Paulo nos ensina, certo, gente? Sobre a ceia, né? Sobre a questão de cear, né? A Bíblia diz, explicando isso para os irmãos, a Bíblia diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Apóstolo Paulo ensinando para o povo de Coríntio, né? Sedes imitadores de Paulo, como ele é de Cristo. Como Paulo ensinou, né? Que aquele povo ali, se não eram perfeitos, como não eram, ninguém é perfeito, que ele fosse pelo menos imitador de Paulo, como Paulo era de Cristo, né? Que o próprio Jesus disse que ele é o exemplo. Nós temos que seguir a ele para chegar ao Pai, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, certo, gente? E o próprio apóstolo Paulo ensina, no mesmo capítulo 11, e o versículo de número 26 a seguir, sobre a ceia, né, sobre a Santa Ceia, que fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, irmão, eu, na minha concepção, acho, né, pelas escrituras, errado, né, um homem que ele está simplesmente junto com a mulher, está simplesmente, né, só vivendo ali sem oficializar, né, pela lei dos homens, que é o casamento civil hoje, e receber a bênção também do pastor ou de qualquer outra denominação. Eu acho que está errado ele tomar a ceia, mas eu não estou aqui para dizer que você não pode tomar. A própria Bíblia diz que se examine a si mesmo e coma e beba desse pão e desse cálice, porque se beber indignamente é condenação para o próprio que está comendo, certo, gente? Não existe de um pastor empatar você de participar da ceia simplesmente se você estiver em pecado, ou se você está simplesmente junto vivendo com a mulher. Ele não pode, mas a igreja ensina que deve-se fazer isso, casar-se, batizar-se e participar. Para você ter só uma noção, eu só recebi o primeiro cargo na igreja
quando eu me batizei. Eu tinha no meu coração isso, me batizei para poder receber o primeiro cargo da igreja. Certo? Fui convidado pelos pastores da época, que era meu pastor, mas eu tinha no meu coração que não, só vou participar de um cargo da igreja quando eu me batizar. E me respeitaram, sabe mesmo, irmão? Deus abençoe. Então, na minha convicção, na minha concepção, eu creio e tenho isso pela Bíblia, pelas Escrituras, como no próprio livro de Coríntios, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também nos ensina, no versículo de número 7, que diz assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bem seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido, né? Por conta da prostituição, é bom como case e forme família. Agora, já imaginou, gente? Como a própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo ensinou, que na casa do Senhor nós tínhamos que ter ordem e decência, certo? Você já imaginou chegar uma pessoa toda errada, toda no pecado e participar da Santa Ceia? O que é que você não vai dizer? O que é que você não vai falar daquela pessoa? Que testemunho vai ter aquela pessoa? Então o homem tem que se examinar a si mesmo para poder participar da Santa Ceia, para poder participar do corpo de Cristo. Não impede o homem que está vivendo com a mulher dele se casar. Que empecilho tem? Porque nós temos que dar exemplos para que aqueles que estão fora, né, que estão fora vivenciando ou vendo a nossa vida, eles venham ver e dizer, não, verdadeiramente aquilo ali tenta servir a Jesus e serve Jesus da forma que ele prega. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a minha explicação tenha servido para algo. E deixe aí o comentário de vocês, o que é que vocês acham, certo? O que é que vocês pensam sobre isso. É um assunto um pouco polêmico, mas na minha concepção, eu não tomaria a ceia sendo só simplesmente junto, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aquele que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí seu joinha, certo? Que ativa o sininho para receber notificações. E você que já é inscrito, deixa seu comentário, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo, assim, querendo Jesus. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.